Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está no livro de Êxodo, dando sequência no capítulo 31. E o título é A Escolha dos Artesãos do Tabernáculo. Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei ao Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhes ordenei. A tenda do encontro, a arca da aliança, a tampa da arca que está sobre ela e todos os outros utensílios da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com seus utensílios, a bacia com a base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes, e óleo para a unção e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como lhes ordenei. Nesse capítulo, nós vamos trabalhar aqui esse fato novo que Deus traz para nós neste capítulo. E até então, havia toda a instrução para Moisés de como deveria ser construído o tabernáculo, os tecidos, as cores dos tecidos, a mesa dos pães, o altar do sacrifício, o altar do incenso, o candelabro, a bacia de bronze, a arca da aliança, a cortina que separava o santo lugar do santíssimo lugar, todos os detalhes da roupa de Arão, como da roupa dos seus 4 filhos, também os detalhes a respeito do azeite, os detalhes a respeito do incenso. Todos os detalhes Deus veio trazendo, tudo como deveria ser feito, a madeira que deveria ser usada, o ouro que deveria ser usado, as peças que deveriam ser batidas como uma só peça, todos os detalhes, as bordadeiras, os perfumistas, tudo. Deus trazendo para Moisés como deveria ser. E talvez em todo esse trajeto que nós fizemos até agora, possa ter passado pela nossa mente. Mas como assim? Um povo escravo no Egito por séculos. Escravo. Como que teria pessoas ali para entalhar pedras preciosas, para trabalhar o ouro? Como? Como esse detalhe todo, essa beleza toda, essa complexidade toda seria feito agora por pessoas que eram escravos no Egito? Quem teve essa pergunta vai agora ter a sua resposta. Qual a resposta? Deus diz: eu escolhi
Primeiro, ele fala sobre Bezalel, depois fala sobre outros artesãos, e ele fala, no versículo 3 está a nossa resposta. Eu escolhi e ungi com o meu espírito, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar, executar trabalhos em ouro e prata e bronze. E ele continua falando. O segredo está aqui. A revelação está aqui. Quando Jesus disse para nós, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei sozinhos. Ou quando ele disse, eu serei convosco todos os dias, todos, até a consumação dos séculos. E esse ser conosco, ele está querendo, eu vou ser com vocês para ajudar, eu vou ser com vocês para sustentar, eu vou ser com vocês para dar as habilidades, os talentos, tudo o que for necessário. Lembra quando nós estudamos sobre o nome pelo qual Deus se apresenta a Moisés? Eu sou o que eu sou, quer dizer, eu sou mais do que suficiente. Eu sou tudo o que vocês precisam. E para essa obra que, como eu disse, complexa, maravilhosa, cheia de detalhes, e que Deus diz tem que ser do jeitinho que eu estou dizendo. Como? Como um ser humano falho, como nós, como eles daquela época, poderiam fazer tudo do jeitinho como Deus queria, cheios do Espírito Santo. E Jesus, ele voltou ao Pai, ele se assentou à direita do Pai, mas o Consolador veio, o Espírito Santo veio, e hoje ele habita em nós. Nós somos o tabernáculo de Deus. Hoje ele habita. Ele habita para consolar, ele habita para exortar, ele habita para instruir, para edificar, para nos guiar, para falar conosco, o nosso coração. Hoje ele habita. E eu queria falar sobre algumas pessoas, só algumas, né, que nós temos na palavra de Deus, que o Espírito Santo fazia toda a diferença na vida dela. Nós temos pessoas no Antigo Testamento que é citado que tinha um espírito de excelência. Isso só podia vir do Espírito de Deus. Daniel, ele foi encontrado 10 vezes mais inteligente do que os outros governantes todos que governavam junto com ele, porque ele tinha um espírito de excelência. Caleb, a palavra de Deus diz que ele tinha um espírito de excelência. Mas vamos falar do Novo Testamento. Eu trouxe uma pessoa que a palavra de Deus diz que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele cheio do Espírito Santo de Deus, ele pregava com ousadia aos líderes religiosos, que era o maior desafio que poderia haver. E eles mesmos, no capítulo 6 de Atos, eles mesmos vê o rosto de Estevão brilhar tanto que eles perguntavam, mas o que é isso? O que é isso? Ele estava cheio do Espírito Santo e com isso ele pregava e pregava com ousadia, com intrepidez a palavra de Deus.
Outro exemplo de Estevão que sempre mexe com o meu coração, que um coração de qualquer um. Quando ele estava sendo apedrejado, ele cheio do Espírito Santo de Deus, com o sangue escorrendo, à beira da morte, ele cheio do Espírito de Deus, ele olha para o céu, ele vê a glória de Deus, ele vê o trono de Deus, mas ele faz algo que só alguém cheio do Espírito Santo poderia fazer. Ele põe o joelho no chão e ele intercede a Deus. Atos 7, no versículo 60, ele cheio do Espírito Santo, ele sendo apedrejado, ele ora a Deus e fala: Senhor, não lhes imputes esse pecado, não os acuse desse pecado. E alguém estava ali com as vestes de Estevão na mão, e essa pessoa era Saulo de Tarso. E com essa oração de Estevão, ele ali participando do apedrejamento de Estevão, mas Estevão de joelho no chão, orando por todos aqueles que estavam ali, para que Deus tivesse misericórdia da vida deles. Só alguém cheio do Espírito Santo de Deus para tomar uma atitude como essa. E conhecendo a história de Saulo, indo a caminho de Damasco, para prender, torturar, matar cristãos, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E a oração e a intercessão de Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, fazendo parte aqui da conversão de Saulo. E quem veio a ser Paulo? Homem cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro, com todo o trabalho que ele deu para Jesus, logo após o Pentecostes, ele cheio do Espírito de Deus, pregava e 3.000 almas se rendiam ao Senhor e logo eram batizadas. Em Coríntios, capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor a partir do 7. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. Para outro, o mesmo Espírito dá a mensagem do conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé e para outro dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e outra recebe dom para anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para outra pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas e para outras, essas línguas de interpretar essas mesmas línguas. Esses versículos, nessa versão aqui atualizada, traz uma linguagem um pouco diferente, mas aqui os 9 dons do Espírito Santo: dom da fé, dom de operação de milagres, dom de falar em línguas, dom de interpretar as línguas, dons da palavra de sabedoria, dons da palavra de conhecimento. E assim são 9 dons apresentados no capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do 7 até o verso 11. Mas algo aqui nos chama a atenção, que é o versículo 1. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Por que eu quero trazer essa palavra para nós? Porque alguns
cristãos querem muito o batismo com o Espírito Santo e oram e pagam um preço para receber desses dons espirituais que o Espírito Santo concede. Mas eles não leem o primeiro versículo. É para um fim proveitoso, é para a edificação da igreja. Não vai receber dom quem não quiser pôr a mão no arado. Não vai receber dom quem não quiser ir para o tabernáculo trabalhar, como esses que nós vimos aqui no capítulo 31 de Êxodo. É para um fim proveitoso. Então lembre-se disso, para um fim proveitoso. E Deus continua falando neste capítulo, agora só uma passadinha, ele vai falar novamente sobre o dia de descanso, lembrando que Deus foi necessário trazer algumas leis. O povo vinha do Egito de um trabalho escravo, misturado a outras culturas, a outros deuses, e Deus queria o dia de descanso. Tão sério o que Deus estava tratando com eles, que se não cumprisse, era punido de morte. E depois, para terminar, vem falando sobre as tábuas da lei, que depois nós vamos ter mais oportunidades para falar sobre ela, mas Deus já manda Moisés subir ao monte, porque ele vai colocar em pedras nas tábuas da lei as suas leis. Fica essa palavra para sua meditação. E lembre-se, o Espírito de Deus é conosco, nos capacita. Amém?